O Milan atualmente é um time em reconstrução. Depois da saída de Paulo Fonseca, a ideia é que o clube iria melhorar com a chegada de Sérgio Conceição. Bom, até agora nada melhorou muito. Na verdade tá rolando muitas tretas nos bastidores, talvez a perca de vários jogadores. Pensando em tudo isso, talvez o Milan demita ele ao fim da temporada. E muitos torcedores do Milan se perguntam quem é o nome certo para continuar com o trabalho no Milan e fazer um trabalho ainda melhor. Eu te digo quem é: Roberto De Zerbi. Para mim, Roberto De Zerbi tem a exata identidade que falta no time do Milan. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o porquê ele pode fazer esse time ser ainda melhor. E talvez ser o treinador dos próximos anos do Milan. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu não vou ficar aqui muito criticando a escolha de treinadores do Milan, mas de fato eu não sou muito fã de Paulo Fonseca. Eu achava que era um cara que não ia melhorar em nada o Milan, e eu continuo muito com essa visão. A escolha de Sérgio Conceição é até mais interessante pra mim, só que ao mesmo tempo ele é um cara muito cabeça dura, ele é durão, cara. Ele é um cara que não dá pra negociar muito. Então, se os jogadores não seguir o que ele quer, ele vai arrumar problema. E é o que tá acontecendo atualmente. Os problemas dentro do elenco do Milan, eles são de muito tempo, né? Figuras como Theo Hernandes, Rafael Leão já mostram uma certa indisciplina já há muito tempo. Não é pouco tempo que isso acontece, na verdade é muito tempo. Eu seria hipócrita aqui de dizer que, por exemplo, Roberto De Zerbi é muito diferente dessa vibe. E também não seria algo tão produtivo pro Milan ir atrás de um treinador, por exemplo, que é uma figura que vai continuar cedendo pro elenco, que vai continuar abrindo mão dos seus princípios pra lidar com um elenco meio mimado, talvez. Pra mim, isso também seria problemático. Então, pensando em tudo isso, eu tento ver um meio termo. E pra mim é Roberto De Zerbi. Porque apesar dele ser um disciplinador e um cara meio durão também, se o jogador não encaixa com o que ele quer, ele tira o jogador do time e acabou, ele vai tirar o cara do time, tu vai virar a terceira opção. Mesmo assim, ele é um cara que negocia um pouquinho melhor, né? Tem um podcast que João Pedro do Brighton ele foi, e ele falou um pouco sobre Roberto De Zerbi e ele explicou esses detalhes, né? Que apesar dele ser durão, quando você começa a seguir o que ele fala, dá resultado, ele começa a te dar mais minutos e tudo mais. Você só precisa seguir o que o treinador vai te pedir. Então não é uma tarefa tão difícil, eu sei que pra alguns pode ser, mas talvez ele seja exatamente o cara que vai mudar esses jogadores, né? Exatamente o cara que vai pegar esse jogador e vai terminar de lapidar ele. Por exemplo, uma figura como Rafael Leão, que é uma figura mais indisciplinada e tudo mais, pode ser que ele seja o cara que dê a motivação e também transforme ele na sua melhor versão, né? Ele possa melhorar essas características, solidificar coisas que esse jogador não tem. É bastante provável, ok? É bastante provável mesmo. Uma das vantagens também do Milan de ir atrás de Roberto De Zerbi é pensar no futuro. O Milan também tem uma boa formação de jovens, tem talentos ali para poder ir atrás, e contratando um cara que nem Roberto De Zerbi, você não precisa estar numa faixa etária de idade de jogadores mais velhos. Mesmo que você contrate esses jogadores, você pode usar muito bem a sua base e jogadores mais jovens. Ele lida muito bem com os jogadores mais jovens. Apesar dele preferir jogadores prontos, né, que ele pode utilizar na ideia dele, ele também consegue evoluir bem esses jogadores mais jovens, consegue utilizá-los. Então, se for ter uma Copa, uma coisa ali que vai rodar o elenco, ele vai conseguir utilizar. O que talvez seja uma limitação para um cara que nem Sérgio Conceição, que vai querer seguir a ideia dele à risca e o jovem ainda não tá pronto para executar o que ele quer. Uma figura que nem Roberto De Zerbi, um disciplinador e um cara que ensina muito o elenco, o que fazer em campo, pode inclusive acelerar o processo de evolução desses jovens. Um dos motivos porque em outros elencos que eu coloquei esse treinador, eu coloquei jogadores mais jovens ali, que iam terminar de lapidar suas carreiras e tudo mais, porque ele tem essa capacidade. É uma das coisas interessantes em Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi também vai trazer um futebol muito moderno, né? Muita gente acha que Roberto De Zerbi é um treinador guardiolista. Ele não é. Assim como muitas escolas de futebol moderna, ele tem princípios que lembram o guardiolismo. Não necessariamente ele é um treinador guardiolista. Essa é apenas uma confusão. Mas uma confusão que faz algum sentido, porque não só a execução de formação dele é parecida, como também todo o plano de jogo dele lembra um pouquinho o que seria o guardiolismo. Mas o que é de diferente dele é a extrema objetividade a gols. Inclusive, uma das maiores críticas que fazem a De Zerbi é a falta de adaptação aos jogos, né? É um treinador que não se adapta tanto aos jogos. Então é capaz de tomar um 4-0 de um time mais fraco que conseguiu counterar a ideia dele. É um dos pontos negativos desse treinador. Isso também não quer dizer que ele não sabe montar elencos para mata-mata. Isso também não quer dizer que ele é um treinador que não sabe modificar a própria ideia. Ele consegue, só que ele gosta de seguir esse plano à risca. Quando ele dá errado, aí ele vai fazer algumas modificações. Então, provavelmente num próximo jogo ele já não vai tomar 4-0, mas acontece, quando a ideia dele falha, acabou. Não tem muito o que fazer, cara. Mas a ideia dele pouco falha. Inclusive, atualmente no Olympique de Marseille, pra mim ele cumpriu o objetivo dele. Eu esperava que ele pudesse ganhar um título, mas é óbvio, o PSG subiu muito de produção depois do meio da temporada. Dembélé começou a jogar muito, o PSG tem muito mais dinheiro que o Marseille, é normal que ele ganhe, porque a desvantagem de elenco, ela não é pouca, ela é tipo absurda. É um negócio
negócio surreal. Hoje, ele é o segundo melhor time da França. O segundo melhor time francês jogando futebol é o Olympique de Marseille. Não tem diferença. E era o que se esperava dele, né? Que ele conseguisse tentar abrir uma disputa ali. Era legal que ele disputasse ponto a ponto com o PSG. Ele não conseguiu nessa parte, né? Seria um a mais pra ele, até conseguir ganhar. Talvez com um pouco mais de tempo ele consiga, né? Depois de 2 anos ali montando um elenco pra ele. Mas pra mim ele cumpriu o papel e demonstrou o que muita gente tava dizendo que não existia, né? Muita gente disse que Roberto De Zerbi não era capaz de disputar um título, de estar em segundo lugar, se ele ganhasse um elenco melhor. Ele mostrou que dá. Quando ele tem um dos melhores elencos da liga, quando ele tá com um elenco melhor ali do que a galerinha que tá em volta, ele consegue se destacar sim. É claro que ainda tem esse problema da falta de ajuste, né? Que muitos torcedores do Brighton, inclusive, costumam dizer que o novo treinador é melhor que ele por causa disso, o que eu discordo. Muita gente acha que complexidade significa ser melhor e não é o fato. O fato é que se você tem uma execução melhor, você é o treinador melhor. E é claro, o plano todo de De Zerbi é um plano muito ganancioso, né? Pede muito dos jogadores, então você pede um jogador com mais qualidade que o normal. E aí o Milan vai ter que investir um pouco. Só que o fato de eu ter colocado ele aqui é porque boa parte do elenco do Milan combina com a ideia dele. Senão eu não teria escolhido. Não é à toa que eu normalmente não coloco um treinador que não combina com o elenco. Se com poucos ajustes você consegue ter um elenco muito bom, aí vale a pena você investir no treinador. É o que o Liverpool fez, por isso que agora o Liverpool vai ser campeão. E sim, pra mim Roberto De Zerbi é o cara pro futuro do Milan. Não é um cara pra um ano, é um cara pra 10 anos de futebol ali, trazendo uma escola de futebol diferente pra uma liga que não tem e trazendo algo revolucionário, desenvolvendo esses jovens talentos e quem sabe ganhando títulos no Milan. Pra mim é isso que ele representa nesse atual momento. Pode ser a cara que o Milan precisa hoje. Eles já sabem que ele é bom na Itália, né? Ele já jogou no futebol italiano e ele tá cada dia melhor. Ele tá cada dia um treinador melhor. Ele tá evoluindo já que ele é um treinador jovem. E pra mim o Milan é o lugar certo pra ele tentar algo maior. Pra quem sabe uma campanha lendária de Champions, depois de montar um elenco por 3 anos ali pra ele, 4, e ele consiga realmente encaixar ali uma final de Champions ou até ganhar uma. Não acho impossível, acho que a ideia dele é muito boa. É um cara que tem muito potencial pela frente. E o Milan pode ser o local certo, né? Se eles quiserem ali aproveitar e talvez até quando eles perderem essas grandes peças, eles já têm o treinador certo que vai trazer um cara novo e já vai continuar mantendo esse elenco bem. Eu acho que é toda a ideia que eu tenho aqui pra passar hoje. Agora eu vou mostrar pra vocês o elenco de Roberto De Zerbi e Milan montado. Bom, cara, mas antes de eu mostrar o elenco montado, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Muito importante. Outra opção que você tem de ajudar o canal é você usar a opção de hype aí na aba de comentários. Se você tiver no smartphone, você pode dar um hype ali diário, gratuito, e ajuda bastante o meu canal. E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo. Vai estar aí na tela, cara. Tá na tela aí o Twitter. Eu comento futebol diariamente lá da melhor maneira possível que eu posso ali com o tempo que eu tenho. E se você quiser um feedback mais diário, tá ali. Agora, vamos pro elenco. Como vocês podem ver aqui tem um 4-2-3-1. Eu quero que vocês não se apeguem muito à formação. Ele tem muitas outras formações que ele pode utilizar. Essa aqui é uma delas. Ele não tá preso a essa formação. É uma das tantas formações que ele pode utilizar. Tantas formas que ele pode encarar um elenco. Sempre mantendo a base da identidade, né? Que é o futebol moderno, o jogo de controle. Um jogo bastante rápido e direto ao gol. Posse objetiva que ele tem vai se manter. Que tem um elenco montado. Em primeiro lugar, nós temos o gol. O gol é um dos maiores pontos de Roberto De Zerbi. Porque ele precisa de um goleiro que seja bom com os pés. Mas não um pouco bom. É bom nível Guardiola. Ele quer um goleiro excelente com os pés. Que saiba sair da área, que saiba jogar com os pés com qualidade. Eu não vou nem falar nada. Mike Maignan é muito bom nessa parte. Ele é literalmente o que seria um goleiro moderno. E uma das opções pro Manchester City depois que Ederson sair. Temos também Jerônimo Rulli aqui no banco de reserva, né? Ele já tá jogando com ele no Marseille. É uma opção bem baratinha de você adquirir ali e já lançar ali junto com o treinador pra ter um reserva de alto nível. Tá jogando muito bem, inclusive. Esses dois goleiros aqui modificados, um vindo do Marseille pra jogar de volta com ele. A grande dúvida que vocês vão ter agora na linha de zaga é: cadê Tomori? Eu venderia. Tomori tem um encaixe interessante até com o treinador, mas não é o melhor. Inclusive, essa é uma das magias de De Zerbi. Às vezes ele chega num clube e você imagina que um jogador que não tá saindo bem começa a jogar pra caramba. E é o caso aqui, ok? Eu acho que Thiaw, Malik Thiaw, ele pode virar titular do elenco. Um dos melhores do elenco, inclusive. E aqui a gente tem na direita Thiaw e Gabbia. Gabbia também tem, pra mim, um encaixe muito bom. Eu acho que o estilo de Gabbia combina um pouquinho com o De Zerbi, mas eu acho que Thiaw se tornaria titular absoluto e um dos melhores zagueiros da Série A italiana. Nós temos Vlahovic e Igor Júlio aqui na esquerda do campo, como vocês podem ver. Igor Júlio já jogou no Brighton com ele, é um jogador que tem um encaixe muito bom, pode até quebrar um galho na lateral em algum momento. E Vlahovic, eu não vou nem falar, é um jogador que eu já elogiei muito aqui no canal, eu achava ele muito bom, e depois que ele foi pro Milan, eu continuo achando ainda melhor. Pra mim, ele é o melhor zagueiro atual do elenco do Milan. Eu acho que a segurança vem dele, ok? Tem jogos assim que o Milan tá jogando mal e ele mostra que ele pode jogar muito bem. Então, é um cara que tá aqui porque realmente apresenta um desempenho muito bom. Então, nesse cenário, é óbvio, eu tiraria Tomori pra dar prioridade a esses jogadores jovens, e tem outros do elenco do Milan que ganham espaço com isso, jogadores mais modernos. Aí na lateral direita nós temos Kyle Walker e Emerson Royal, também não tem problema, tem encaixe ali pra poder jogar com esses dois jogadores. Ele já usou peças piores, inclusive De
Zerbe é um cara que é muito maleável nas peças, né? Tem algumas coisas que ele tem que ter, mas a maior parte das necessidades ali como treinador dele, ele consegue abrir mão. Então na lateral também ele poderia abrir mão. E ele não estaria abrindo mão aqui, porque os dois laterais têm um encaixe bom com ele. E no outro lado, eu tirei Theo Hernandes, vendi ele, né? Porque eu acho que é um jogador que já tá demonstrando que não vai dar nada no Milan, que tá sendo muito problemático, e trouxe The Kuiper do Clube Bruges e na reserva dele, Valentim Barco, atualmente emprestado do Estrasburgo, mas ainda é do Brighton também. Outro jogador que viria por um preço interessante também. A junção dos dois provavelmente deve ser a multa de Theo Hernandes ali pra ele ser vendido para outro clube. Theo Hernandes é um jogador muito valorizado, lembrando disso, né? Mas o alto salário e os problemas de comportamento de Theo Hernandes me fazem querer que ele vá embora, e o torcedor do Milan que conhece o clube deve saber também que talvez não seja uma boa continuar mantendo ele como jogador. E aí, no meio de campo, com um Reginanders que é tão produtivo na frente, eu preferi trazer ele mais pra frente do campo e trazer outros volantes. Pra mim é a maior carência atual do Milan, cara. Inclusive, Benasser tá fora do elenco, mas volto a falar o quão eu gosto desse jogador, poderia até ser titular nesse cenário aqui. Mas basicamente, como primeiro volante nós temos Højbjerg, que atualmente tá jogando junto de De Zerbi e tem um encaixe maravilhoso, é um puta jogador. O Tottenham quer vender Højbjerg, já tem até jogadores em excesso ali, e o Tottenham quer vender mais volantes, então é bem provável que contratar Højbjerg seria até de boa, levar ele junto do treinador. E tem Youssouf Fofana na reserva dele, que já joga como primeiro volante, mas eu prefiro o Højbjerg hoje. Højbjerg é um jogador mais pronto, mais completo. Inclusive, ele tá voando com o De Zerbi, cara, ele tá jogando muito bem, um dos melhores da liga. Aí na esquerda aqui nós temos o talentoso Nadyan Amiri, que já jogou a Série A italiana já em algum momento, acho que foi emprestado ao Genoa. Um jogadoraço, é um dos melhores da Bundesliga atual, é um jogador que saiu do Bayer Leverkusen como se não fosse nada, assim, descartado, e deu a volta por cima no Mainz, tá jogando demais, assim, foi convocado pra seleção da Alemanha, é um monstro, e ele vem aqui pra substituir o que seria a figura de Pascal Gross. Pascal Gross jogou junto de De Zerbi ali no Brighton e voava ali, ele tinha um jogador extremamente criativo no meio de campo que ainda conseguia compensar na parte defensiva. A Miri talvez traga isso também, né, essa extrema criatividade com a parte defensiva, e sobe muito o nível do elenco, né, é um jogador que pode decidir um jogo muito fácil, com gol, com assistência e criando um lance improvável. Então ele traz qualidades parecidas com aquele jogador que deu tão certo com De Zerbi. Na reserva dele, Benasser é um jogador que eu já falei muitas vezes que eu gosto muito dele, atualmente tá jogando, inclusive com o De Zerbi aí, tá se saindo bem, é um jogador que tem um encaixe muito bom com o treinador, traz mais poder defensivo, né, mas eu volto a repetir pro torcedor do Milan, cara, não vale a pena perder Benasser, cara, ele é um jogador bom, cara, é de fato. O único defeito dele pode se resolver com o tempo. Agora no ataque, né, como meio atacante começando, e ele literalmente pode adaptar qualquer figura nessa posição, eu trouxe Reginanders pra cá, pra ele poder atacar um pouco mais. Ele pode ser utilizado num padrão jogando mais ao meio de campo, dependendo do jogo. Ele pode utilizar esse meio atacante mais penetrando a área pra chegar como quase que um segundo atacante. Depende da partida, depende do time. Essa é a posição dele que, inclusive, ele consegue variar melhor, né? Então, o Reginanders claramente iria pra essa posição. Eu quero ele mais perto do gol possível. É um jogador que atualmente tá jogando muita bola, então tem que ser priorizado. E aqui na reserva dele eu trouxe o tal do Gnonto. Gnonto é um segundo atacante, em teoria. Eu fico muito bravo quando a galera quer denominar a posição do jogador quase que à força, né? Aqui eu explico pra vocês. Apesar dele ser um segundo atacante de ofício e ser meio que quase que um centroavante extra, ele também consegue jogar nas pontas sem perder desempenho. Então, Gnonto pode jogar em qualquer posição. E é bom ter essa variação tática, porque como eu acabei de dizer, ele consegue usar essa variação. Então, Gnonto seria muito bom. E Gnonto também tem qualidade pra jogar mais ao meio de campo mesmo, construir o jogo um pouco mais, com a capacidade ali de criar lances, uma skill ali interessante, né? Um jogador bem perigoso, que pode ser utilizado em várias posições de campo, então ele vem pra ser um coringa em campo. A Miri também pode ser adaptado como meio atacante, se precisar, no cenário caótico. Uma das grandes façanhas desse elenco aqui é dos jogadores que eu escolhi, inclusive isso, né? Consegui adaptar eles em várias posições. Aí a gente tem aqui na esquerda do campo, na ponta esquerda, Rafael Leão. Na reserva dele temos Manor Solomon. Eu escolhi muitos jogadores que têm um valor muito abaixo do mercado, mas que jogam muita bola. Solomon é esse cara, mano. Ele é desconhecido, ninguém sabe quem é ele, mas ele joga pra caramba. Recomendo você, torcedor do Milan, vá atrás de Solomon, pesquise quem é ele, você vai entender do que eu tô falando. Inclusive, ele já é conhecido aí de De Zerbi de muito tempo. Era um jogador que já tem um encaixe legal com o treinador. Atualmente o Tottenham quer vender ele, mais um jogador interessante aí pro Milan patriar por um bom valor, né? Não é muito caro. Eu tô sempre trazendo essa faixa de preço ali acessível, e com vendas e tudo mais, isso aqui tá muito acessível, cara. É um dos elencos mais acessíveis que eu já fiz, né? Gnonto mesmo tá jogando segunda divisão inglesa, deve vir por um valor muito bom. Nós temos aqui Pulisic e Chukwueze imodificados. Chukwueze tem um encaixe melhor com o treinador, tem uma capacidade melhor de drible, que é o que ele busca nas pontas, né? Esse ponta mais esquilado. Não à toa escolhi esses pontas aqui. Pulisic não encaixa tão bem nisso, mas Pulisic é um excelente duelista físico, né? Ele é um cara que vai trazer mais um físico ali, mais do que seria uma pegada de um Brendan Johnson, né? Não é um driblador, mas é um cara bastante rápido e tudo mais. Ele teria que jogar mais um V1, mais drible, e até que ele consegue, ele não é horrível nessa parte, mas ele não tem o melhor encaixe do mundo com o treinador, mas a fase dele é tão boa que eu quis manter ele aqui. Só que eu não sei se ele vai encaixar tanto. Assim, ganhar
ganhar um elenco inteiro melhor pra perder Pulisic pode ser que seja algo que vale a pena. Até porque Chukwueze pode começar a voar e se tornar o titular do time com esse treinador. Acho que o encaixe dele é muito bom mesmo com esse treinador. Ele gosta desse ponta mais incisivo, mais driblador mesmo. Você pode olhar no Brighton que os pontos que rendiam mais eram os pontos que driblavam melhor e que criavam mais lances. Ajuda bastante o esquema dele, né, que ele aciona o cara em velocidade. E óbvio, o Pulisic também se beneficia de sair na cara do gol em velocidade, eu já falei sobre isso. Então também é um jogador interessante. Por último, a cereja aqui do bolo, Scamacca como camisa 9 principal do Milan. É um jogador que não é tão barato, né? Ele se saiu muito bem, primeira temporada dele do Atalanta, tá voltando aí de lesão. É um jogadoraço e ele vem aqui pra disputar a posição com o Santiago Gimenez. E eu diria que ele seria o titular, porque ele tem um encaixe melhor com o treinador. Ele é um jogador mais criativo, que consegue pisar mais no meio de campo pra criar o jogo mesmo. E isso ajuda bastante ele a desafogar em algumas partidas. Santiago Gimenez também não fica tão pra trás assim nessa parte, mas é óbvio, ele é inferior nessa parte. E eu acho Scamacca um finalizador excelente, cara. Se ele voltar bem de lesão, cara, é um dos melhores alvos de centroavantes italianos pra ir. E eu digo e afirmo aqui, eu acho que o melhor centroavante italiano em atividade é Gianluca Scamacca. No meu ponto de vista, é ele, cara. Podem falar o que quiser, pra mim é Scamacca, mano. Eu acho ele um monstro, apesar de eu apreciar muito o tal do Reteg também. Então, basicamente, esse aqui é o elenco. Por encaixe, eu escolhi essas peças aqui, né? Muitas delas, eu acho que a explicação deixa claro cada uma delas. Isso aqui vai ser um futebol moderno, de controle, de passe, de um jogo extremamente pensado, de não rifar a bola, de construir lá de baixo pra chegar lá em cima, de em 3 toques conseguir fazer a bola chegar na área, chegar no ponto em alta velocidade. Esse tipo de futebol, esse estilo que combina com a identidade de muitos dos jogadores do Milan. Eu volto a repetir o que eu já falei várias vezes sobre o Milan. O Milan tem a identidade da coragem de ir atrás, de querer fazer gol. Esses jogadores gostam de jogar sobre o perigo. Só falta o treinador. Postecoglou era uma opção. Roberto De Zerbi é uma delas também. E eu volto a repetir, o Milan com alguns passos, com alguns jogadores escaltados, pode montar um elenco pra disputar título com qualquer clube, cara. Só precisa de ir atrás desse tipo de peça, de ir atrás desse tipo de elenco, de equilibrar as coisas da melhor maneira possível. Enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis passar com tudo isso aqui. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui, agradeço a você que deixou o like, agradeço a você que hypou o vídeo, né, que ajudou ele hypando. Muito obrigado e é isso, rapaziada. Esse aqui é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau.